Como transformar o seu 2026? Com certeza esse ano você quer que seja melhor do que o ano anterior. Você quer que a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida de relacionamento, todas as áreas comecem a andar. Porque passa ano após anos e tem um ditado que eu ouvi esses dias atrás, só muda o dia e a data. Só muda o mês, mas vira o ano e tá a mesma coisa. E esse ano eu quero realmente te ajudar para que venha a ser um ano diferente. Para que você não venha passar mais um ano com os mesmos problemas, com a mesma vida. Tem que ser um ano de transformação, que vai realmente mudar o seu externo. Mas é importante saber, para mudar o seu externo, você tem que mudar primeiramente o interno, dentro de você. Porque o externo é apenas um reflexo do interno. Se o seu interno é uma bagunça, está todo desalinhado, o seu externo vai estar uma bagunça toda desalinhada. Enquanto você não mudar e começar a ter atitudes para fazer o seu ano ser diferente, o seu ano vai virar e vai ser a mesma coisa. Enquanto você não mudar e começar a olhar para dentro, a trabalhar as partes que precisam ser vistas, reconhecidas e trabalhadas dentro de si, o seu ano vai continuar sendo o mesmo. Você pode fazer toda a sua lista, você pode colocando todas as suas metas, mas enquanto você não olhar para dentro e decidir que esse ano, a convicção de que vai ser diferente, porque eu vou ser diferente, eu vou ser melhor, eu vou evoluir, eu vou fazer algo diferente, o seu ano não vai ser diferente. Decisão de realmente colocar em prática o que eu vou falar agora para você. Os pontos que eu vou falar agora, eles transformaram o meu 2025. E transformaram mais, sinceramente, de forma interna. E o externo, ele só vai refletir o seu interno. Você precisa de um processo, você precisa trabalhar internamente para que o externo, o que você vê, seja diferente. Processo que pode realmente mudar o seu interno, a sua área emocional, a sua área espiritual, até a sua área financeira, sobre olhar para dentro. Porque você precisa esse ano decidir e ter a coragem de olhar para dentro, ver e reconhecer as partes que precisam ser reconhecidas em si. O primeiro ponto que eu revi, na verdade, ano passado e cada vez mais estou revendo, é olhar para dentro e reconhecer as minhas emoções. Então, é importante você ter um planejamento. A mulher, no caso, ela é movida por lua. Então, na semana da TPM, a gente está de um jeito. A gente pode ter 3 diferentes emoções no mesmo dia. A gente pode começar triste, depois ficar com raiva e depois ficar alegre. Ou ficar triste com raiva. Ou ficar triste o dia todo. Ou ficar com raiva e depois ficar normal. Então, ou a gente pode ficar alegre e animada. São várias emoções que em torno do todo mês, é o ciclo, dependendo da lua cheia, lua nova, isso vai mudando. Porque a gente não é linear. Nós somos emoções que se inclinam, que tem essas nuances, que tem essas, altos e baixos, e é normal e faz parte. E é importante a gente estar reconhecendo essas emoções e saber. Então, o dia que você estiver cansada e você precisa descansar um pouco mais, o dia que você precisa reconhecer certas emoções dentro de si. E se você é homem, por acaso, caiu de cabeça aqui, fiquem aqui porque isso também vai valer para você. O ser humano, somos seres de emoções. Emoções que muitas vezes ser reconhecidas, precisam ser vistas. A gente gosta de ter vícios. A gente tem vícios do videogame, de televisão, de bebida, de distrações. Tudo isso que impede de a gente olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa decidir melhorar e olhar dentro de nós que precisam ser vistas. Vou dar um exemplo. Ano anterior, eu percebi que eu tinha muita carência. Eu tinha carência e dependência emocional. E mesmo me trabalhando com autoconhecimento, que autoconhecimento é a coragem de olhar para dentro, mas é a coragem, é sempre estar se auto-observando. Observando a sua semana,
as suas emoções, as suas inclinações e ficar perguntando por que eu agi desse jeito, por que eu fui desse jeito, por que eu falei desse jeito, como que eu tô me sentindo. Ter realmente esse reconhecimento, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso mudar. Esse é o autoconhecimento, só autoobservação diária de si mesmo. Trabalhando isso já fazia um tempo, mas eu percebi depois, numa fase que estava começando, acho que 2024, 2023, que eu comecei a gostar, entrei no trabalho, comecei a gostar de uma pessoa, não fui correspondida, insisti e tentei insistir naquilo e eu me senti mal. Depois que eu saí, eu fiquei pouco tempo lá, mas eu peguei na paixão, vamos dizer assim, pela pessoa que eu tinha me apaixonado, pela conversa. Fiquei pensando, depois de um bom tempo eu estava preparada para isso. Porque eu gostei tanto, eu nem cheguei a ter nada com a pessoa, mas porque eu me senti tão presa e quando essa pessoa foi embora, eu saí do emprego, a gente pode se falar tudo, porque eu me senti tão mal. Porque eu me senti mal também desapegar de amizades que eu tinha feito e não queriam mais ser minha amiga, porque na verdade era só daquela fase. Tem pessoas que vai fazer parte da nossa vida, mas não vão permanecer. E como que é difícil reconhecer que aquela pessoa só foi parte de um certo nível da nossa vida, mas não faz mais sentido ela permanecer. Eu olhei, depois de um bom tempo, tive a coragem de olhar para isso e vi que doeu aquela pessoa ter saído de alguma forma da minha vida, não ter visto ela, mas não conversado mais com ela, porque ela reconheceu partes de mim, reconheceu partes minhas que eu não tinha ainda reconhecido em mim. E eu ainda estava me trabalhando, autoconhecimento, tudo. E falei um pouco como eu queria falar sobre isso e como isso tinha dado um brilho na minha vida. Entrar mais nessa fase de autoconhecimento, de me reconhecer, tudo como eu queria passar isso. E como que a pessoa achou incrível e entendeu e as pessoas não entendiam. E eu também estava nessa fase que, será que é isso mesmo? Será que não é? Virtudes e partes minhas que eu não reconhecia. Então, muitas vezes, dói aquela pessoa ter partido, você ter ou não se relacionado com aquela pessoa, ou a amizade ter saído, porque muitas vezes aquela pessoa, ela reconheceu partes suas que você ainda não reconhece. Ela viu partes suas que não foram vistas por ti e precisam ser vistas. E tá tudo bem você não entender agora, e tá tudo bem você sentir. Isso também foi algo que eu entendi. Na verdade, soou mais forte no coração. Tá tudo bem eu sentir. Tá tudo bem você doer aquela amizade, aquela pessoa que você gostava, aquele ficante, aquele namorado, aquela amizade, aquele trabalho, de alguma forma ter tirado uma parte sua. Se sentir mal por isso e não entender por que você sentiu tanto, tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir. Tá tudo bem você sentir e não entender. No momento pode não ser a fase de entender, que depois que eu saí de lá, eu também me arrisquei na dança e eu tive outras fases, eu entrei no emprego que eu fiquei super negativa e vi mais as minhas sombras que precisavam ser vistas, os meus defeitos, eu vi de forma mais forte. Quando a gente começa a se olhar e se observar, parece que entrar em um trabalho, começa a entrar pessoas na sua vida que você não vai gostar tanto, entendeu? Mas aquelas pessoas de trabalho e tudo fazem parte para sua evolução. E é necessário você aprender para que não se repita. Eu tô trabalhando num lugar negativo, a minha encarregada ela não me deixa trabalhar em paz, sempre fica em cima de mim, não sei o que. Mas o que essa pessoa, a sua encarregada, essa pessoa chata, essa pessoa que... Difícil do seu trabalho, tudo, ela está querendo te mostrar.
O que ela que está querendo te mostrar nesse momento que precisa ser visto e curado? Porque todas as pessoas que entram na nossa vida, muitas são por determinados momentos. Empregos, pessoas, fases, amizades, o carinha que você gostou, o primeiro carinha que você gostou lá da terceira série e não te deu bola e você inconscientemente levou aquele fora, que você só queria ficar perto dele e dividir o lanche. Exemplo. Mas são várias partes da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, de pessoas que vêm e vão, saem e vai, que são necessárias, boas ou não, que fizeram bem emocionalmente pra gente ou não, que está nos mostrando as partes que precisam ser vistas e trabalhadas dentro de nós. Então esse emprego que você não gosta tanto, talvez ele esteja te reconhecendo que você precisa ser mais grata. Qual é a parte sua que precisa ser trabalhada e precisa ser vista? Porque você é o espelho do outro. Então se a outra pessoa é muito chata, é muito negativa, pode ser que você também esteja muito chata, muito negativa. Aquela pessoa é arrogante, talvez você também esteja um pouco de arrogância. Aquela pessoa reclama demais, talvez você reclame demais. Aquela pessoa é muito arrogante, talvez você tenha um pouco de arrogância. E isso é difícil reconhecer, mas é necessário. Reconhecer nossas emoções, partes internas, e reconhecer que todas as pessoas, fases, ciclos da nossa vida, eles estão querendo nos mostrar algo. A minha pergunta é: o que esse ciclo, o que as pessoas que saíram da sua vida, o que as pessoas que estão entrando agora, o que esse trabalho, o que a sua família que não está te apoiando no seu sonho, no que você quer, o que ela está querendo te mostrar e te curar? O que a sua mãe, um pouco difícil, às vezes está querendo te mostrar. Talvez ela queira te mostrar que você precisa trabalhar a paciência. Talvez ela queira te mostrar que você precisa trabalhar mais o seu amor próprio, o carinha que não quis você. Você tem que melhorar, você tem que melhorar a sua autoconfiança, o seu amor próprio. Então, o que as pessoas, relacionamentos, família, tudo estão querendo te mostrar? Uma grande transformação em mim. Realmente reconhecer isso. Que todos os níveis, todas as fases são necessárias para a minha evolução. E dependente das fases e pessoas que vão entrar ou sair, elas são necessárias. E eu agradeço por todas elas. Mesmo. E isso é outra coisa. A gratidão. A gratidão, esse ano, eu reconheci que eu preciso ser cada vez mais grata. Eu preciso vibrar mais gratidão. Porque eu fiz umas perguntas para Deus, né? Eu quero respostas. E depois eu já enjoei. O jejum é muito bom pra carência. Você tá com carência emocional? Você tá se sentindo um pouco carente? Você tá se sentindo um pouco com sua energia, vibração baixa? Gente, Jejum, mas não um jejum assim de dieta, jejum espiritual. Mostrou que ele me mostrou as partes que eu preciso ser trabalhada. Eu pedi respostas, ele me mostrou as partes, ó. Você quer outro nível? Você quer mais? Você quer outras ambiências? Partes que você precisa trabalhar. Você precisa primeiramente você precisa ser mais grato. Você precisa ser mais grato pelo seu trabalho, pelo lugar onde você vive, pela sua família, por tudo. Você precisa vibrar mais gratidão. Isso é algo que eu sabia, mas é uma reflexão, algumas reflexões de mudanças que eu tive. Você precisa vibrar mais gratidão. Você precisa sair de certas conversas. Você precisa ter mais posicionamento da sua vida e ser mais autora da sua história. Posicionamento. É muito fácil a gente entrar no nível do negativismo e a gente começar a reclamar das partes negativas do nosso trabalho e do nosso da casa. E nem sempre a gente vai vibrar gratidão. Às vezes a gente não vai estar. Às vezes a gente vai estar triste devido aos nossos hormônios. Ou às vezes você vai estar triste, você não vai vibrar gratidão.
Mas um jeito de você ser grato e que esse ano seja mais, e você suba para o próximo nível, é você começar a cuidar mais do seu trabalho e começar a fazer as coisas com mais perfeição. Se algo está bagunçado, se uma caneta caiu no chão, você pega. Se um copo está sujo, mesmo não sendo seu trabalho lavar o copo, você lava. Você não vai ficar reclamando que o outro deixou o copo sujo. Você lava. Você mantenha a sua... Você vai valorizar mais a casa onde você mora, mantendo as coisas bem organizadas e mantendo limpas e deixar o lugar bem bonito. Embelezar o seu lar, embelezar de alguma forma o seu trabalho, deixar organizado, fazer as coisas com mais amor e com mais perfeição. Mesmo a gente não sendo perfeita. Mas sabe, um pouquinho mais do que você paga pra fazer, você não se sentindo grata, você vai ter a atitude de gratidão. Isso também é muito importante. A vibração da ingratidão, você está clamando. Toda vez que você reclama, e claro, a gente reclama, mas é diferente. Você está reclamando do problema que está acontecendo no seu trabalho, ou você está reclamando da sua vida e do seu emprego, que você estava pedindo emprego, agora você está reclamando muito do seu emprego, de tudo, tá vendo negativismo em tudo, ou de um problema. Tem a diferença também. Reclama, você está clamando por aquilo. E toda vez que você é grata e você valoriza as coisas que você tem, você às vezes é grata pelo que você não tem. Você começa a agradecer a Deus, ao universo, o que você ainda não tem. Aquilo vai emanar tanto, vibrar tanto na sua vida, que o universo e Deus vai começar a dar aquilo pra você. Você precisa se olhar internamente, você precisa trabalhar, você precisa se reconhecer, como eu falei pra você. Ciclos e processos, porque fazem parte da sua evolução e você é hoje. É necessário. Quer subir pro próximo nível, a gente quer mais dinheiro na nossa conta, mas será que a gente quer um relacionamento dos nossos sonhos, a gente quer tudo isso. Mas será que você suporta? Será que quando o dinheiro a mais que você tá trabalhando pra ter, ou algo novo que você fez e você já quer que as suas sementinhas já brotem, já comecem o visível? Você está preparado para subir o próximo nível, para mais dinheiro entrar na sua conta? Será que você vai saber administrar aquele dinheiro? Será que você está emocionalmente, financeiramente preparada para o próximo nível? Ponto principal e muito importante de encerramento desse vídeo, que mudou a minha vida, a identidade espiritual que eu tive em Deus. A identidade que fala, que vai além do material, além daqui. Ele fala que ele sabe quantos cabelos, Deus fala em Salmos. Deus, ele me deu duas passagens lindas de identidade que realmente me tocou e ele falou muito profundamente no meu coração, que é o Salmo 139 e o Isaías 43. E o Salmo 139, ele fala que ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem. Ele te conhece antes do seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, antes do ventre. Ele te conhece quantos cabelos tem no seu cabelo. Ele fala que você é filha, que você é herdeira, que você é amada, que se você aceitar ele como seu salvador e começar a querer ser moldada pela palavra, a palavra de Deus, ela me transformou muito esse ano, com certeza. A palavra foi o que me transformou. E começou a ver partes em mim que eu não via. Foi quando eu realmente juntei certas partes que eu queria pra Deus, que eu não entendia. Eu falei, tá bom, eu quero entender porque você... Isso e aquilo. Quantas partes suas você fala, eu não concordo com a palavra, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas você nunca perguntou pra ele porque ele não quer e não concorda com todo direcionamento. Você fica perguntando pro seu pastor, pro seu bispo, pro seu padre o que é certo, o que é errado, e você fica na vida, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, na verdade, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Mas e se você falasse diretamente pro dono da fonte, pra fonte em pessoa, o que ele quer da sua vida, a palavra, e se você pegasse finalmente, além de você parar de ouvir a palavra só no domingo, reconhecer, ter a sua vida espiritual só no domingo de manhã quando você vai pra igreja e começar a vivenciar a palavra no seu dia a dia todos os dias.
a vivenciar, a tentar entender, a tentar compreender a fonte de Deus, a ter intimidade, a conhecer a saída. Eu acredito em Deus, Deus existe, e eu conheço Deus, tenho intimidade, tenho identidade, e sei que Ele sabe o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda, me permitir fazer as perguntas assim pra Ele que eu não concordo, eu quero que Ele me mostre porque isso é sério, e isso não é bom porque eu faço, isso é bom que eu faço. E quando você começa a perguntar, se questionar pro dono do Criador sobre as suas dúvidas, sobre os seus questionamentos, e parar de falar e ser guiada pro pastor e pro bispo, não que você não tenha que ir, mas o que é pecado, o que é certo, ou colocar sua vida espiritual só no domingo de manhã, você vai entrar num novo nível, um nível de identidade. Quando você realmente abre no seu coração e deixa que Deus toque todas as partes da sua vida. Uma música que vem tocando o mundo é Teu Toque. Eu vi uma música do Teu Toque da Esther Duran, muito bom, pra vocês ouvirem. E a música fala sobre o toque de Deus em todas as áreas da sua vida, financeira, emocional, espiritual, no seu dia a dia. Ore com Ele. A oração não é algo complicado, é uma conversa entre você e o Criador. A palavra, ela te mostra o que você precisa transformar nesse ano. Você quer que seu ano seja diferente, transformado? Então coloque a palavra de Deus na sua vida. A palavra da vida eterna no seu 2026 como prioridade. Priorize Deus, a palavra de Deus na sua vida. Pergunte para Ele o que Ele quer de você. Quais as partes que precisam ser transformadas e mudadas e moldadas. E deixe que Ele te molde como um diamante bruto. Porque é assim que Ele te vê, um diamante. Deixe que Ele te molde, te transforme. Uma pedra preciosa. Deixe que Ele fale o que Ele quer de você. Qual é a sua missão e propósito aqui? O que você precisa evoluir e transformar? E peça. Peça qual é o ano e o que você quer para 2026. Colocando a vontade dele como prioridade total. Uma das conclusões que eu cheguei, com certeza, nesse ano de 2005 para 2026 foi que Deus, com certeza, a vontade de Deus, com certeza, é boa, perfeita e agradável. E tudo que você pede, Ele te dará melhor. E se Ele não te der, e se Ele não te dá aquela pessoa, aquela amizade que trabalha porque não é bom pra você. E Ele sabe o que é bom pra você. Então confie, leia a palavra, entre no secreto, se quebrante, chore, peça. Deixa que Ele mostre quem Ele é. Peça a sua face, peça o seu toque. Peça que Ele se revele para você. E só assim, todos esses pontos que eu falei aqui para você, o olhar interno, a gratidão e o principal, eu só consegui ver isso através da identidade. Só assim o seu ano vai ser diferente. Quando você começar a buscar na fonte. E a fonte vai te dar uma nova percepção do olhar para dentro. Peça para Ele. Eu quero um novo ano. Eu quero ser transformada. Eu quero que esse ano se transforme. E eu tenho certeza que se você perguntar para a fonte e se abrir para Ele sobre os seus anseios, o que você quer, e pedir o seu toque, pedir que Ele toque todas as partes da sua vida, tenho certeza que esse ano, com certeza, vai ser diferente. Então, se esse vídeo te falou de alguma forma com você, curta, comenta e compartilha para alguém que está precisando ouvir isso. Então, até o próximo vídeo.